Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a cada dia nós precisamos cada vez mais estarmos voltados para as coisas do reino de Deus. Porque os acontecimentos, os meios de comunicação têm anunciado que nós estamos nos fins dos tempos. As profecias bíblicas, se cumprindo passo a passo, nos mostram a verdade escriturística de que o Senhor Jesus está voltando. Ele tem aqui na terra coisas preciosas, que são vidas que Ele comprou, que Ele resgatou com o seu precioso sangue. E acreditamos pelas evidências que o Senhor Jesus está ansioso para vir ao encontro daqueles que fizeram a opção de vida em buscar as coisas que são de cima em primeiro lugar. Como também nós, que aqui na terra um dia nascemos de novo, nos convertemos, nos tornamos novas criaturas pela transformação do Evangelho glorioso que produziu em nós uma renovação. Porque o homem caído, o homem natural, na sua moral, na sua ética, ele está nas trevas, está longe de Deus, alienado de Deus. Mas quando alguém humildemente se arrepende dos seus pecados e faz uma aliança de fidelidade com o reino de Deus, aí esta pessoa, ela faz um pacto com Deus e passa a fazer parte do reino de Deus. E estas pessoas estão ansiosas também pela volta do Senhor Jesus, porque não suportam mais tantas contrariedades aqui na terra, porque não suportam mais ver tanta iniquidade sendo praticadas contra o próximo, do semelhante para com o seu próximo, dos governantes praticando injustiça com os menos favorecidos da sociedade, com tantas coisas ruins que têm acontecido nestes últimos dias. O verdadeiro cristão está almejando, está ansioso pela volta eminente, urgente do Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. E esta semana nós ficamos meditando, refletindo sobre algumas coisas importantes no que concerne a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que, vez por outra, na igreja, o Senhor Jesus está tocando nesta mesma tecla. Quem vem acompanhando a nossa programação, vez por outra, Deus toca nos nossos corações para também abordarmos este assunto, como sendo alerta do Senhor Jesus, como sendo o grito de Deus, o toque da trombeta, nos avisando a sermos mais vigilantes, no sentido de que nada deste mundo venha nos prender, a fim de não participarmos do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E abordando este assunto me faz lembrar de uma ocasião em que, evangelizando um empresário aqui de João Pessoa, eu falava a respeito dos eventos que já estão determinados pelo cronograma das realizações de Deus no que concerne a grande tribulação, os fatos escatológicos. E aí falamos sobre a volta do Senhor Jesus, e aquele empresário me interrogava, baseado em quê, irmão Francisco?
vocês crentes acham que Jesus está voltando? E aí nós começamos a explicar para aquele homem sobre as evidências, sobre os sinais que nos mostram de maneira clara e objetiva, principalmente aqueles que conhecem a mensagem bíblica, os sinais da vinda de Cristo. E a palavra do Senhor nos traz ensinamentos, mostrando-nos, revelando-nos, que as evidências tudo nos diz que Cristo está voltando para nos buscar, para nos levar para si mesmo. Nós temos aí os sinais sociais, angústia das nações, perplexidade, terror, enfim, sofrimentos agudos, desespero que tem abatido as pessoas, e aqui pode-se dizer pequenos e grandes estão neste momento de perplexidade. O dinheiro que se ganha, por mais que se ganhe, não dá para suprir as necessidades do dia a dia das pessoas, das famílias, as enfermidades que têm tomado proporções gigantescas no meio social, em que a medicina, por mais que haja investimento dos governos, não dá venção, a ciência se esgota, e enfim as pessoas estão perplexas com tudo o que tem acontecido nestes últimos dias. Sinais políticos, corrupção dos poderes, o que nós temos visto no Congresso Nacional, pessoas perdendo o seu mandato por participar da corrupção, pessoas que se vendem quando deveriam representar legitimamente a sociedade brasileira, são os sinais políticos. E o que é isso? Evidências de que o Senhor Jesus está voltando. Sem falar nos sinais naturais. Quem acompanha os noticiários, quem acompanha o jornalismo, pela TV, pelas revistas, pelos jornais, sabe o que tem acontecido. Por exemplo, na primeira potência mundial, os Estados Unidos, furacões, inundações. Em outros países, terremotos. Quem não se lembra da maremoto que houve agora recentemente, onde milhares de pessoas morreram instantaneamente, e os sinais da natureza estão aí. A preocupação dos cientistas que investigam o assunto da astronomia, aquecimento da água do mar, cidades, a ciência tem mostrado isso, que cidades litorâneas serão todas cobertas pelas águas do mar. Em outros lugares, secas terríveis. Temos o caso do Nordeste, do nosso Brasil, em que cidades inteiras estão se tornando desertos, porque as populações da zona rural já saíram daquelas localidades, e temos conhecimento de cidades que estão se tornando também desertos, porque as pessoas estão deixando até mesmo a cidade e procurando as grandes metrópoles, porque o clima está totalmente mudado e secas terríveis, sem assistência dos governos, e os governos não dão atenção aos problemas sociais que têm acontecido nestes últimos dias. Sem falar nos sinais morais, a devassidão do pecado, a imoralidade desenfreada que tem tomado a vida das pessoas nestes últimos dias, inversão de valores, onde as pessoas honestas, onde as pessoas direitas, onde você, para ser um cidadão de bem, passa por discriminação, e há a valorização dos maus costumes da sociedade. Um jovem que vive corretamente
é discriminado, e um jovem desmantelado, que anda de todo jeito, que fala uma linguagem que o cidadão de bem desconhece, esse é valorizado lá na escola. Enfim, a moralidade cada vez mais está perdendo o seu valor, a ética e a moral não tem mais valor. Sinais religiosos é o que nós temos visto, onde as pessoas hoje, na sua grande maioria, têm procurado, em vez de uma verdadeira religião que o leve de volta para Deus, tem optado pelas seitas heréticas. O crescimento das falsas religiões é um sinal, nos mostrando, nos alertando, e tudo isso, estas evidências, estão na palavra do nosso Deus. Sinais do tempo. Todos sabem que estamos no final dos tempos. Existe um grande coral. As pessoas mais idosas, as pessoas mais antigas, estão dizendo, numa só voz, estamos nos fins dos tempos. E nós temos um grande sinal, o sinal da figueira, que o Senhor Jesus falava a respeito de Israel se organizando como nação. Quem lê os noticiários sobre Israel sabe que os judeus estão se congregando. Desde 1947, quando Israel foi reconhecido como nação, que os judeus estão voltando de outras nações para a sua terra natal. E aí entra em conflito as demais nações fronteiriças com Israel para combater a nacionalidade de Israel, a organização de Israel como nação, porque com a implantação do governo do anticristo, Israel terá um importante papel, como sempre teve na história das nações. As demais nações do mundo estão observando Israel, estão observando o comportamento dos israelitas, dos judeus, porque o Senhor Jesus deixou como um grande sinal para o arrebatamento da igreja a questão da organização de Israel como nação, e temos aí este grande sinal. Mas o versículo que eu quero deixar para a meditação dos ouvintes não evangélicos e dos amados irmãos, das queridas irmãs, é em Tiago, capítulo 5, o versículo de número 8, que assim nos declara: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Muitos, e não poucos, infelizmente, não têm nem pensado neste assunto. Outros tantos têm perdido a sua paciência, porque os dias vão se passando. Haja vista que os sinais têm que se cumprir. Haja vista que o número daqueles que estão assinalados como redimidos pelo sangue de Jesus tem que se completar. E aí muitos, não tendo a sua paciência, não sendo perseverantes na primeira luta que enfrentam, em consequência de serem verdadeiros cristãos, abandonam o Evangelho. Muitos têm perdido a sua paciência, quando o conselho é: sede vós também pacientes, fortalecer os vossos corações. Isso significa dizer que nós precisamos ser corajosos e enfrentar as lutas, e enfrentar a perseguição, e enfrentar as tentações da vida, mas ter um objetivo, é prosseguir para o alvo, até o retorno glorioso do Senhor Jesus. Não perca de vista, meu irmão, minha irmã, que Cristo está voltando. Esta sua luta que você vem enfrentando vai cessar quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu. O seu prêmio
pelo seu trabalho em prol do reino de Deus, você que está me ouvindo, dirigente de uma congregação, e é uma luta muito grande para você estar na frente do trabalho, o missionário sendo perseguido lá do outro lado do mundo, o obreiro na frente do trabalho, lá no campo, nas cidades do interior, uma dificuldade muito grande, dificuldade financeira, dificuldade para pregar o evangelho. Vai haver uma recompensa, o Senhor Jesus está voltando, fortalecei os vossos corações, diz Tiago, no dia que se chama hoje, para todos nós. Sabe por quê? Porque já a vinda do Senhor está próximo, está muito perto. Quando se trata deste assunto, nunca me esqueço daquela mensagem que nós encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 27, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Já no profeta Daniel capítulo 7, versículo de número 13, fala de que a vinda do Senhor Jesus é o cumprimento das profecias. Quando nós analisamos criteriosamente os profetas, praticamente todos eles falam sobre a vinda do Senhor, e se refere ou à primeira vinda de Cristo, ou à primeira etapa da sua segunda vinda, chamada de parúzia. Esta vinda que a igreja ama e está ansiosamente esperando o seu cumprimento, como o cumprimento da profecia bíblica. Em Mateus, capítulo 6, versículo 10, nos diz que a vinda do Senhor Jesus será como resposta às nossas orações, porque, repito mais uma vez, muitos de nós, não suportando as coisas que estamos passando aqui na terra, estamos clamando, estamos gemendo, estamos pedindo: ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz que a vinda do Senhor Jesus será a redenção do nosso corpo. E aqui eu me refiro àqueles que já partiram em Cristo Jesus, que ressuscitarão primeiro, mesmo que tenham falecido, morrido, passado para o Senhor aos 80 anos, aos 90 anos, com uma enfermidade onde perdeu um braço, perdeu uma perna, sei lá, mas a redenção do corpo vai ressuscitar corpo glorioso, corpo glorificado, corpo brilhoso como o corpo de Cristo, porque seremos semelhantes a Ele. A redenção do nosso corpo. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, já não pode mais dar uma carreira, porque as suas forças se esgotaram. Já não pode mais, quem sabe, levantar-se desta rede, desta cadeira, desta cama. Está gemendo, já está cansado, debilitado, velhinho, velhinha, enrugada a sua face. A vinda do Senhor Jesus é a redenção do nosso corpo, porque este seu corpo frágil será transformado, vai receber a vitalidade celestial e o brilho da glória de Deus sobre o seu corpo redimido pela vinda do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz que a volta do Senhor Jesus é a esperança dos salvos e dos redimidos. Ninguém espere coisa boa desta terra, ninguém espere que as coisas vão melhorar nestes últimos dias, não. Pelo contrário, a grande esperança da igreja do Senhor Jesus é a volta do Salvador. Em João capítulo 14, versículo 3, diz que a volta do Senhor Jesus é o cumprimento da promessa que Ele fez. Depois de passar tudo aqui na terra, todos os seus sofrimentos, as perseguições, enfim, a sua morte cruenta lá na cruz do Calvário,
mas ali no seu ministério terreno, sabendo da sua assunção, da sua partida, e vendo a tristeza na face, no rosto e no coração dos discípulos por se aproximar a sua partida, ele os consolava dizendo: eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Cumprimento da promessa. Jesus é fiel, meu amado irmão, minha querida irmã, em cumprir a sua palavra. Ele está voltando. E Romanos, capítulo 11, e o versículo 26. A volta do Senhor Jesus, fechando a porta da graça para as demais nações, para os gentios. Deus outra vez olha para Israel e abre-se-á a porta para Israel com a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E finalizamos esse comentário dizendo o que está escrito em Mateus 25:13, onde nos aconselha, e nós precisamos estar alertas e vigilantes sobre este assunto. O mundo, as forças contrárias, o império das trevas, o trabalho todo é para desviar a nossa atenção deste grande evento, a volta do Senhor Jesus. As coisas econômicas, o dinheiro, a fama, as demais coisas deste mundo é para tirar a atenção do salvo, do redimido, da igreja, deste grande evento, o principal evento para a igreja, que é a saída nossa do planeta Terra. Meu amado irmão, pensa a respeito deste acontecimento importante para nós, a volta do Senhor Jesus. Meu amigo, você que ainda não é um cristão verdadeiro, evangélico, você que ainda não fez uma aliança com Deus, pensa neste assunto, porque depois do arrebatamento coisas terríveis vão acontecer durante o período da grande tribulação. E trazendo este assunto, nós desejamos que você reflita, pense, medite na importância de sair da terra aqui como participantes do arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar com este assunto e você refletir honestamente e desejar ardentemente a participar deste grande evento, o arrebatamento da igreja.